Eu estudei com o Crayon nessa registros acásticos. Então, como eu venho falando assim para vocês, que dentro de uma visão ericksoniana, para Erickson, ele tem um conceito do inconsciente, ou ele nem chama de inconsciente as pessoas que interpretam. Na verdade, ele chama de não consciente. Não é inconsciente, é não consciente. Que esse não consciente, ele é o nosso lado criativo. Ele que tem a capacidade de nos curar, de encontrar as soluções e as transformações que a gente às vezes busca. E às vezes não sempre, né? A gente está buscando. Então, às vezes, a gente fica só no nível do consciente, utilizando a razão para procurar encontrar essas coisas, encontrar uma solução, uma resolução para o problema. E às vezes a gente não encontra ali, vai para uma terapia ou vai com alguma pessoa que se diz mais gabaritada ou com maior conhecimento, e ele vai para o nível inconsciente. E esse nível inconsciente, que há muitas pessoas falam e escrevem, é o nível freudiano. E o nível do inconsciente freudiano é uma coisa assim bastante assustadora, porque é o depósito, é o porão das escuridão, que lá tá os instintos, tá as fantasias, tá as coisas bem primitivas. E daí tem outros autores, como dentro da linha analítica de Jung, falam do inconsciente coletivo, que nós estamos mergulhados nesse inconsciente coletivo, que é a história da humanidade, que nós trazemos dentro de nós toda aquela história da humanidade. Tudo que aconteceu com a humanidade está acontecendo, nós estamos inseridos dentro desse inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo pode se manifestar na nossa vida. Mas quando eu estou falando aqui de Erickson, eu estou falando, não estou falando desses dois, eu estou falando de um terceiro que ele chama de não consciente, que é a nossa parte criativa, a nossa parte capaz de encontrar solução para tudo. E daí nós poderíamos chamar e entrar assim, numa visão mais espiritualista, né? Que é o nosso espírito. E ele que é capaz de fazer e de transformar as coisas, porque ele é o nosso lado perfeito. E como ele é perfeito, ele fica stand-by ali esperando ser estimulado. E então, quando a gente tem a consciência de que ele existe, que é a nossa imagem verdadeira, que você acabou de falar, pura, a cura pode aparecer para as pessoas com mais facilidade. E, então, o Erickson fala assim que para ele não quer saber qual é o problema que a pessoa tem. Tanto faz, se é do passado, se é do presente, se foi um trauma, se foi um abuso, não interessa. Interessa que ele leve o seu paciente a entrar em contato com esse inconsciente coletivo, esse inconsciente não consciente, e entregar para ele. E ele resolve o problema da pessoa. Então, quem trabalha dentro dessa linha tem que ter isso em mente, que quando ele está trabalhando, está buscando isso aí no paciente dele. E o paciente dele encontrando esse inconsciente, não consciente, né? A situação se resolve. Por isso que eu vou contar uma historinha aqui. Eu ouvi, né? E eu achei muito interessante. Tinha uma senhora
uma moça que ela queria arrumar um namorado. Mas ela queria namorar uma pessoa fora do país dela, um estrangeiro. Então, pessoas que eram da redondeza do lugar onde ela morava, né, ela não queria, ela queria uma outra pessoa. Ela queria tanto que ela acabou conhecendo um americano. Essa pessoa, ela era indiana. E é uma cultura, americana é outra cultura. E na convivência dos dois, eles foram chegando à conclusão de que não dava certo, que era impossível. Ele pensando americano e ela pensando indiana, né? Imagina. E ela foi vendo de que ela queria que o casamento dela, os relacionamentos dela fosse uma coisa estável, formar família e viver uma vida normal, culturalmente igual àquela que ela conhecia. E ela chegou à conclusão de que era impossível com o americano. Daí ela pegou coragem e pôs fim nesse relacionamento. Terminou o relacionamento. Depois que ela terminou esse relacionamento, ela começou a ter dificuldade em encontrar outro parceiro. Ela arrumava outros parceiros, mesmo da cultura dela, também não dava certo. Mas ela não tirava o primeiro marido da cabeça. E aquilo era como fosse uma obsessão para ela. Ela estava lavando louça, pensava nele. Estava fazendo uma coisa, pensando nele. Mas ela já tinha terminado com aquilo, ela sabia de que aquilo ali não ia levar a nada. Mas era uma obsessão. E ela foi procurar um terapeuta para trabalhar essa questão dela. E chegando lá, ele pensou em saber da história dela, e de onde ela veio, como é que eram os pais, como é que eram as mães, como era isso, como era aquilo. E ele, para ver se ele pegava, assim, de um lado racional, assim, o que estava acontecendo com ela. Daí ele respirou fundo e falou assim para ela: o que será que tem, que aconteceu na tua vida, que fez com que você desenvolvesse esse desejo pelo estrangeiro? Então ele não quis saber muito da história, quer saber o que levou ela a ter um desejo assim, desenfreado por um estrangeiro. E ela disse assim: eu não sei. Mas ela parou. Mas ele falou assim: na sua infância você teve alguma experiência com estrangeiro? Daí ela parou, falou assim: eu morava numa região, no África, não lembro qual é o país, na Caxemira, e lá houve uma invasão do exército estrangeiro. Eles invadiram o país. E nós ficamos lá muito com medo, apavorado, amedrontado com eles lá. E eles permaneceram por muito tempo lá no país. O meu avô foi preso, foi castigado, foi torturado. E depois eles saíram. Daí o cara falou: então, o teu desejo de um estrangeiro era por causa da invasão de um estrangeiro.
Você sendo invadida por um estrangeiro, você conseguiria estar no controle, estar na segurança. Então, o teu espaço vital foi ocupado na tua vida pela presença de um estrangeiro. Então, esse espaço da tua vida, de relacionamento afetivo, de ligação, onde que nós podemos olhar de uma forma freudiana, complexo de Édipo e outras coisas, só poderia ser preenchida pelo estrangeiro. Por isso que você ficou com a fixação no estrangeiro. Porque essa invasão que houve lá no teu território, no teu país, te causou uma tensão e um medo constante durante anos. Então produziu um estresse. Daí ele ficou pensando o que ele ia fazer. Daí ele pensou assim, o único que pode resolver isso aí é o seu inconsciente. Daí ele mandou ela fazer um exercício. Você vai recortar uma foto de um soldado. Não importa que for, soldado, estrangeiro. E você vai colocar do teu lado a tua foto. Você vai colar na geladeira, vai colar no espelho da penteadeira, que você olhe lá e veja você com esse estrangeiro. E ela falou, mas não vejo sentido, uma coisa assim. Não importa. Faz isso que o teu inconsciente resolve. Daí se passou umas 3 semanas, essa paciente retornou para o terapeuta. E para surpresa dela falou, olha, não me preocupo mais, nem estou mais pensando no estrangeiro, que era o ex-marido dela. E assim o inconsciente encontrou uma solução, dizer assim, nem eu sabia que ele ia resolver. Mas eu, quando coloquei aquilo na hora, assim, eu fiquei imaginando de que era um vazio, que ela tinha colocado aquele homem e que ela colocasse naquele vazio uma outra coisa, que realmente que fosse o resultado da falta de relacionamento dela. E resolveu o problema. Então tem coisas assim que o nosso inconsciente, ele tem essa inteligência, essa capacidade de resolver coisas que nem o terapeuta sabe que vai resolver. E às vezes nem o paciente sabe, mas você chega e entrega para ele. E ele, sabendo que recebeu essa missão, ele pode encontrar uma solução. Eu achei interessante essa história e me chamou a atenção.